Josué. E o dia em que Deus parou o sol. O dia estava acabando. A derrota era certa. Então aconteceu algo que nunca mais se repetiu na história. Mas antes de eu te contar o que realmente aconteceu, saiba: a maioria das pessoas conhece essa história, mas quase ninguém entende o detalhe que a torna ainda mais impressionante. E quando você descobrir esse detalhe, vai entender por que esse é um dos maiores milagres registrados na Bíblia. Imagine estar no meio de uma guerra. O barulho das espadas ecoa por todos os lados. A poeira cobre o céu. Homens lutam pela própria vida. Cada segundo faz diferença. Agora imagine perceber que o sol está se pondo. A luz está desaparecendo. E você sabe que, quando a noite chegar, o inimigo conseguirá fugir. Todo o esforço daquele dia terá sido em vão. Foi exatamente essa situação que Josué enfrentou. Depois da morte de Moisés, Deus escolheu Josué para liderar o povo de Israel. A responsabilidade era enorme. Ele precisava conduzir uma nação inteira rumo à terra prometida. Mas aquele caminho não seria fácil. Diversos reis e exércitos se uniram para impedir o avanço de Israel. Entre eles estavam 5 reis amorreus, que decidiram formar uma poderosa aliança para destruir o povo escolhido por Deus. Antes da batalha começar, Josué recebeu uma promessa do próprio Senhor. Deus disse para não ter medo. Disse que entregaria aqueles inimigos em suas mãos. Mesmo assim, Josué precisava agir. Ele marchou durante toda a noite com seu exército. Foram quilômetros de caminhada sem descanso. Quando amanheceu, Israel atacou de surpresa. Os inimigos foram pegos completamente desprevenidos. O combate começou. A batalha foi intensa, mas algo extraordinário aconteceu. A Bíblia relata que o próprio Deus lutava ao lado de Israel. Enquanto os inimigos fugiam, enormes pedras de granizo caíram do céu. Eram tão devastadoras que morreram. Mais soldados por causa delas do que pelas. Espadas dos israelitas. Mesmo assim, a batalha ainda não havia terminado. Os inimigos continuavam escapando. Então Josué percebeu um problema. O sol estava se aproximando do horizonte. Se escurecesse, muitos conseguiriam fugir. A vitória não seria completa. Foi nesse momento que Josué fez uma oração que nenhum ser humano jamais havia ousado fazer. Ele levantou os olhos para o céu diante de todo o povo e declarou: Sol, pare sobre Gibeon. Lua, permaneça imóvel sobre o vale de Aijalon. Pense por um instante no que isso significava. Josué não pediu mais soldados. Não pediu armas melhores. Não pediu mais força. Ele pediu mais tempo. E então aconteceu algo que nunca mais foi registrado da mesma forma. Segundo a Bíblia, o sol permaneceu parado. O dia foi prolongado. A luz continuou brilhando. Israel teve tempo suficiente para derrotar completamente seus inimigos. O texto bíblico diz que nunca houve um dia semelhante em que o Senhor ouviu dessa maneira a voz de um homem. Esse detalhe impressiona porque mostra que Deus não apenas realizou o milagre. Ele demonstrou que toda a criação está sob seu domínio. Aquilo que controla os dias, as estações e o tempo também está sujeito à sua vontade. Durante séculos, estudiosos tentaram explicar esse acontecimento. Alguns buscaram explicações naturais. Outros o consideram um milagre sobrenatural impossível de ser reproduzido. Independentemente da interpretação, a mensagem central permanece a mesma. Nada limita o poder de Deus. Quando Ele decide agir, até aquilo que parece impossível pode acontecer. Talvez você esteja vivendo uma batalha neste exato momento. Talvez sinta que o tempo está acabando.
que as oportunidades estão desaparecendo, que não existe mais saída. Mas a história de Josué nos lembra que Deus não depende das circunstâncias. Quando todos enxergam o fim, Ele ainda pode abrir um novo caminho. Quando parece tarde demais, Ele continua no controle. E quando tudo indica derrota, Ele pode transformar completamente a situação. É por isso que essa passagem continua inspirando milhões de pessoas até hoje. Ela nos ensina que a fé não ignora os desafios. Ela enfrenta os desafios confiando que Deus continua governando todas as coisas, inclusive o tempo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse foi um milagre literal ou entende essa passagem de outra forma? Escreva sua resposta nos comentários. Se este vídeo fortaleceu sua fé, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal Entre Reis e Profetas e ative as notificações. Aqui, toda semana, você encontra histórias bíblicas contadas de forma emocionante e com reflexões que podem transformar sua maneira de enxergar a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.